Boa tarde, acompanha agora os temas que marcam esta síntese informativa. IGAP responde às críticas e defende que a nomeação de seu PCA para administrador não executivo do Standard Bank é um procedimento legal. Lucro da Sonangol cai em cerca de 60% em comparação a 2019. O governo cabo-verdiano diz que empresários locais não pararam de investir apesar da pandemia. O desenvolvimento destas matérias o caro internauta vai acompanhar a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O IGAP, Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, advoga em comunicado a que a Camunda News teve acesso não existir impedimento legal à nomeação do seu presidente do Conselho de Administração, Patrício Vilar, como administrador não executivo no Standard Bank Angola, onde passa a representar o Estado como fiel depositário dos 49% das participações do empresário Carlos de São Vicente, que passaram para a esfera pública por conta de um arresto decretado pela Procuradoria-Geral da República. A nomeação, entretanto, causou várias observações de analistas e jornalistas em diversos jornais. Alguns escribas consideram que a nomeação do PCA do IGAP como membro do Conselho de Administração de um banco pode até não ser ilegal, mas é claramente um ato imoral. Em resposta às reações difundidas por diferentes órgãos de comunicação social em razão da nomeação, o comunicado do IGAP não diz em relação à indicação de estarmos diante de um ato imoral, nem sobre o facto de o seu PCA não ter experiência bancária. Entretanto, foca-se apenas nas questões legais, sublinhando que a apreensão do referido ativo em processo crime confere poderes de gestão ao IGAP e que a entidade, na qualidade de fiel depositário desse ativo, tem a legitimidade para indicar administradores sob a coordenação do Ministério das Finanças. Em relação a isso, o jornalista Graça Campos considera no artigo de cariz opinativo publicado no portal Correio Angolense que a indicação de Patrício Bicudo Vilar para representar o Estado no Conselho de Administração do Standard Bank Angola pode não estar ferida de ilegalidade, mas toma a decisão por eticamente insustentável. Apesar de ser o fiel depositário de 49% das participações sociais das três ativos, não há dispositivo legal algum que impõe a obrigatoriedade do IGAP ser representado pelo seu PCA no Conselho de Administração do Standard Bank Angola, lê-se no texto de Graça Campos. Para Graça Campos, que já ocupou o cargo de editor-chefe no jornal Folha 8 nos anos 90, além de ter passado em diversos órgãos de comunicação social públicos, seria preferível que o Estado se fizesse representar no Conselho de Administração do Standard Bank Angola por pessoas com larga experiência bancária, o que não é claramente o caso do PCA do IGAP. Entretanto, o jornalista não para por aí e sugere que a representação do Estado em instâncias como conselhos de administração de instituições bancárias ou outras do mesmo nível deveria ser exclusivamente reservada a cidadãos angolanos, tendo na mesma linha recordado que o PCA do IGAP não é cidadão angolano e conta um episódio, segundo o jornalista, ocorrido nos anos 80, em que alegadamente Patrício Bicudo Vilar, PCA do IGAP, provou documentalmente ser cidadão português para safar-se das rusgas e não ser levado para a guerra. Importa referir que os 49% do empresário Carlos de São Vicente no Standard Bank Angola, que está agora a causar essas agitações, passou para a esfera pública em setembro de 2020. Entretanto, até o momento, nada se disse sobre quanto vale o referido ativo. O Estado já manifestou o desejo de privatizar parcialmente a mesma participação, estando nesse momento a estudar em que percentagem deverá ocorrer a primeira alienação.
O resultado líquido anual da Sonangol em 2020 fixou-se em 1,97 mil milhões de dólares num ano atípico e de grandes desafios que representou uma queda de cerca de 60% em relação ao período homólogo. Além do recuo nos lucros, a petrolífera estatal registrou um decréscimo de 11% na produção do petróleo, dado que as informações financeiras da Sonangol para o ano em análise indicam que a entidade produziu cerca de mais de 16 mil barris de petróleo por dia. No mesmo período, segundo o Jornal de Angola, que cita o PCA da Sonangol, a petrolífera registrou um aumento de 1.200 toneladas métricas de gasolina contra as 370 toneladas métricas produzidas no período anterior, o que permitiu, de acordo com Sebastião Martins, optimizar as infraestruturas e modernizar o período de produção de modo a garantir a especificação dos produtos. Entre outras, o PCA da Sonangol sublinhou que o processo de regeneração iniciado pela sua administração já foi concluído, tendo registrado um crescimento de 3% na força de trabalho, fruto da regularização da situação de trabalhadores subcontratados inseridos no quadro de efetivos. De sublinhar que este processo já está de facto concluído, mas ainda está longe de terminar, dado que a Sonangol ainda deve os retroativos dos referidos trabalhadores. Ou seja, os referidos trabalhadores estão então eventuais, eram de modo contratual colaboradores das empresas prestadoras de serviços na Sonangol, a Angola Offshore, a Interservice e outras neste caso. Entretanto, o decreto presidencial 31/17 determina que o trabalhador eventual que preste serviços a empresas públicas passa a efetivo automaticamente desde que a relação temporal ultrapasse o máximo de 2 anos. Entretanto, no caso desses trabalhadores, até 2020, muitos deles já haviam passado mais de 8 ou mesmo 10 anos. Além dessa questão de efetivação, que já está concluída, há a questão dos retroativos que a Sonangol continua sem honrar, dado que contratos em respeito à lei que rege o setor petrolífero determinam que os salários devem ser pagos em kwanzas, mas de acordo com as oscilações cambiais do dólar. Em contramão, a Sonangol andou a pagar em kwanzas, de acordo com o câmbio do ano de 2010. Entretanto, os trabalhadores, agora sindicalizados pela CGSILA, exigem o pagamento desse diferencial em falta desde 2011. O presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, Gualberto do Rosário, garante que os empresários de seu país não deixaram de investir, apesar do forte impacto da pandemia, esperando um crescimento ainda mais pujante no setor a curto prazo. Segundo dados publicados pela Lusa, Cabo Verde fechou contratos num valor global superior a 833 milhões de euros em hotelaria e turismo e mais de 6 mil empregos desde o início da pandemia da Covid-19, envolvendo 2 mega empreendimentos, 2 hotéis de 5 estrelas da cadeia Marriott e 21 investimentos com estatuto de utilidade turística. Cabo Verde é um país que mantém as condições gerais atrativas para o investimento e para o turismo. Eu diria mais que elas saíram reforçadas, porque a pandemia significou também a necessidade de tomar algumas medidas no domínio da segurança, particularmente da segurança sanitária. Portanto, Cabo Verde hoje, por exemplo, o aeroporto do Sal está classificado como um dos 10 aeroportos da África com segurança sanitária, portanto é um aeroporto seguro deste ponto de vista. E por conseguinte, aquilo que a gente admite é que, uma vez resolvida a questão da pandemia, o setor retome, não é, na normalidade, eventualmente até com outra pujança, esperemos, não é, como vinha crescendo. Por conseguinte, os empresários, de uma forma geral, tanto os nacionais como os investidores externos, percebem que é assim e estão a preparar-se para a retoma. Assim como o Estado, não é, não está parado, continuou com as reformas legislativas que vinham sendo adotadas no sentido de criar um melhor ambiente de negócios
Inclusive avançou-se também com alguns projetos que já estavam em curso do ponto de vista da facilitação do investimento. Refiro-me, por exemplo, ao Fundo Soberano do Investimento Privado, que, pelas informações que nós temos, vai começar a funcionar brevemente. Portanto, significa que também deste lado, portanto, do lado público, há confiança e as pessoas continuam empenhadas no futuro de Cabo Verde. Portanto, os empresários acreditam no país turístico que é Cabo Verde, com todos os argumentos. Em Cabo Verde, o governo diz que empresários locais não pararam de investir apesar da pandemia da Covid-19. Foi mais um momento informativo. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa tarde. Camunda News, informação atualizada e cidadania.